Quais foram os fatores que fizeram Daniel conquistar tamanha bênção, não só para si, mas para todos os sábios da Babilônia, ou os que foram considerados sábios? E dentre eles estavam os magos, os astrólogos da Babilônia. Nabucodonosor estava muito enfurecido. Ele é a representação do próprio diabo que odeia a humanidade. Jesus disse que Satanás, ele tem prazer em roubar, matar e destruir. Ou melhor, que as funções dele aqui na terra são essas: roubar, matar e destruir. O fator que fez com que eles fossem socorridos foi a comunhão que Daniel tinha com Deus. Daniel, um jovem que levou sua vida com Deus em todo o tempo a sério. Um menino de oração, um menino que tinha o temor, o respeito pelos mandamentos de Deus. Então ele se diferenciava de todos. Claro, havia outros jovens, como os 3 companheiros, e os 4 oraram. Buscaram a Deus de todo o coração e Deus deu o livramento. Agora nós vamos ver que mais à frente, Nabucodonosor parece que vai esquecer o que houve, o bem que Daniel lhe fez. Sim, mostrando a ele o que era que o esperava, quando buscou de Deus para revelar o seu sonho. Sempre lembrando que naquele tempo a Bíblia Sagrada não existia. Hoje é a palavra de Deus que nos revela a única verdade: Jesus, Deus. Então, queridos, o Daniel, com a sua comunhão, na sua intimidade com Deus, alcançou o livramento completo. E os 3 amigos, os 3 companheiros estavam juntos. E na verdade eram os 4 que oravam. Agora mais à frente, como disse, Nabucodonosor, ele vai preparar mais uma. Qual? Ele manda que fabriquem uma estátua sua, e era gigantesca. E ele chamou todos os músicos da Babilônia, com todo tipo de instrumentos. E aí, tudo reverenciaria aquela imagem. Todos teriam de se dobrar diante da estátua, da imagem de Nabucodonosor. A estátua que ele havia erguido para ser adorado. Mas os meninos judeus, o povo de Deus, jamais se dobraria diante dele. Bem, estes 4 pelo menos. Os 3 se recusaram veementemente. Quando Nabucodonosor deu a ordem e disse: olha, ao toque dos instrumentos, quando todos os instrumentos ecoarem, todos se dobrem em todo o meu reino. Satanás é assim. Ele quer dominar o planeta. Ele quer dominar as famílias. Ele quer destruir os casamentos. Ele quer jogar pessoas agonizando com as enfermidades. Ele quer que todos se prostrem diante dele. Ou o adora, ou ele tenta matar, destruir. Bem, e agora? Aí o Nabucodonosor levanta aquela estátua, dá a ordem, e chega a notícia ao rei Nabucodonosor: olha, rei, sabe aqueles jovens que tu trouxeste lá da Babilônia, aqueles judeus que falam de um Deus no céu, de um Deus vivo? Eles não se dobram diante da tua estátua. Muitas pessoas estão contemplando a grandeza da destruição que está acontecendo sobre a face da terra, e o pavor está tomando conta de muita gente. O medo está fazendo muita gente se dobrar, parando a sua vida, se fechando em agonia, em pânico, em desespero. Não deixa de ser uma prisão, e uma prisão violenta. Observa comigo. Então chega a notícia ao rei Nabucodonosor. Aqueles 3 jovens, no caso Daniel já foi separado para outro trabalho. A prova dele virá lá na frente. Lembra da cova dos leões? Pois é. Mas os 3,
estão no meio daquela multidão e observaram, os oficiais do rei observaram que os três não se dobravam diante da imagem do rei. A imagem de ouro gigantesca, diante da qual todos se dobraram. E aí o oficial vai até eles, olha só, e os leva até o rei. E aí, esta parte está no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Observa. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, todos os instrumentos, vamos aqui, diante da estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, olha só, se não a adorares, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Querido, Satanás se sente dono do planeta, sempre foi assim. E enquanto não houver uma firmeza na fé, assumindo o que está na palavra de Deus, ou seja, enquanto a palavra viva de Deus não estiver enchendo um coração, e não houver essa firmeza, essa determinação, Satanás vai tentar mexer com a fraqueza. O medo é uma das suas armas. O medo é uma arma violenta do diabo para aprisionar pessoas. Mas esses três jovens não se intimidaram. Vamos ouvir o que eles disseram para o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha só, eles ainda disseram: e se não, ou seja, se Deus não nos livrar? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Você pode imaginar o rei da Babilônia furioso? Pois é, assim está Nabucodonosor contra os três jovens judeus. Ele diz: e se mudou o seu aspecto, o aspecto do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E agora, quem vai escapar desse forno 7 vezes mais aquecido? Pois é. Às vezes acontece que quando alguém se firma na palavra de Deus para contrariar circunstâncias adversas, quando alguém decide verdadeiramente assumir o que Jesus Cristo fez e o que Ele é, pessoas chamam de loucos, pessoas aborrecem, pessoas escarnecem. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E desafiou-os: vamos ver se esse Deus de vocês vai livrar vocês do meu forno, da minha fornalha. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre modo quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens
caíram, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: sim, ó rei, é verdade. E aí? Ele disse: como pois eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há neles, não há lesão alguma, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses? Pois é. Quem era esse 4º homem? Queridos, quantos teriam a fé desses 3 jovens de enfrentar Nabucodonosor e enfrentar e encarar a morte? Sim, a olhos humanos seria a morte, mas a fé que eles tinham prevaleceu sobre a morte. O Senhor Deus tem prazer em socorrer aqueles que confiam piamente, plenamente no seu poder. Mas como eu disse, houveram fatores que precederam todos os livramentos. Daniel tinha temor a Deus. Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 nomes da Babilônia representavam deuses de Nabucodonosor. Mas Deus socorreu os seus servos. Não importa como o mundo chame, fanático, louco. Importa é ter a palavra viva dentro do coração. Sabe agora o que aconteceu? Com certeza você sabe. O rei ficou espantadíssimo. E aí, ele disse, mandou que tirassem os 3. E quando tiraram os 3, diz aqui que não havia nenhuma queimadura. Eu vou ler aqui o 22. O 26 diz: então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Só Jesus dá essa liberdade. Eles confiaram piamente em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eles saíram do meio do fogo. Será que podemos compreender a simplicidade do amor de Deus, do poder de Deus? E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo, nem a fumaça tinha passado sobre eles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Quem diria? O ato de fé, acima de tudo, e de coragem. Eles foram para dentro do fogo. Jesus foi com eles. Não foram tocados em nada. Nabucodonosor fica espantadíssimo. Manda que saiam. Ele não aguenta o que está vendo e diz: saiam, saiam. E todos viram que não havia uma queimadurazinha, nem cheiro da fumaça. Que coisa tremenda, não? Pois é. Mas os fatores que precederam estavam trabalhando diante de Deus. Temor a Deus, coragem e fé firme. Eles tiveram coragem. E aí, eles foram homens de oração. Eles viviam em comunhão com Deus. Muito diferente, não? De muita gente hoje. O tempo de oração é tão pequeno. Leitura da palavra, só Deus sabe. Agora, interessantíssimo, queridos. Nabucodonosor se converte ao Deus dos judeus.
Ele diz agora, Nabucodonosor, a boca de Nabucodonosor diz: olha, que não há outro Deus, senão o Deus desses jovens. No finalzinho ele diz aqui, ó, no finalzinho ele diz que todos do seu reino servissem e adorassem ao único Deus, o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Queridos, é desse Deus que nós pregamos. A Igreja Internacional da Graça de Deus, que luta e mantém suas portas abertas todos os dias para pregar esta palavra. A palavra é viva de Deus, registrada nas Escrituras. Muitos, lamentavelmente, ainda rejeitam, muitos criticam. Queridos, muita gente abre a boca e infelizmente, ofende, achincalha. Mas será que tem noção? Podemos chegar aí fora e pregar? Podemos. Mas podemos cultuar a Deus livremente, em todo o tempo. Queridos, e como fazer esta palavra atingir todas as nações? O missionário Soares, missionária R.R. Soares, luta para que o Evangelho chegue a todas as nações. E está acontecendo algo extraordinário. Já são mais de 190 países, quase 200 países, recebendo esta palavra esclarecida. Queridos, quem é do corpo de Cristo, quem faz parte, tem prazer, tem alegria em investir para que outros recebam o que já receberam. Mas é aquilo, quando as pessoas não buscam, não compreendem, então é o que a gente ouve e é lamentável. Mas se você é um patrocinador, se mantenha firme e vá até o fim. O Senhor Deus observa os moradores da terra em tudo. Eu vou dar a você o número da conta do patrocinador. A Igreja Internacional da Graça de Deus prega a palavra viva. Quantos foram socorridos, quantos curados, quantos libertados saíram de cadeias, prisões violentas. Anote aí, você que quer ser mais um patrocinador e você que já é. Vamos então. Agência 3378-2. Agência Bradesco, Banco Bradesco. Agência 3378-2. A conta corrente é 29.315-6. Então, anotou? Agência 3378-2, conta corrente 29.315-6. E você que está em casa esses dias, que não tem tido cultos, está sentindo muita falta dos cultos, olha, queridos, entrando no Facebook, anota aí, facebook.com/missionário Soares, você vai ter cultos o tempo todo. Palavra viva que te alimenta. Deixo aqui, na paz do Senhor Jesus, fique com a bênção de Deus e até o nosso próximo encontro.